Fala galera Psi, tudo bem? Estamos aqui de volta, né, para a gente gravar mais outro material aí falando sobre a outra modalidade, né, de documentação. A gente vai falar agora sobre o laudo psicológico, que é outra modalidade muito utilizada aí dentro dos consultórios. E para quem gosta da área de concurso também, a gente vai falar sobre como que tem que ser esse documento, quais que são as diferenças e o que que também não pode conter nesses documentos aí para facilitar, né, para na hora que a gente for fazer uma questão de prova, a gente matar a charada ou ainda até uma prova discursiva, né, que às vezes vai pedir ali, faça um laudo psicológico, né? Ou então construa um relatório, ou então faça um parecer, faça aí uma declaração, ou ainda um atestado. Você tem que saber toda essa estrutura, né? Para você gabaritar aquela prova ali, às vezes de conhecimento dissertativo, né? Então, é muito importante também da gente dominar essa resolução, a gente não deixar nenhuma brecha, né? Para a gente também que gosta dessa área de concurso, a gente não perder nenhuma questão com relação a isso e a gente ainda se dá bem aí na hora da gente construir uma questão aí da prova dissertativa, né? E aí a gente já falou então sobre o atestado, a gente falou sobre a declaração e no último vídeo a gente falou sobre o relatório, né? Que podem ser aí o relatório tanto psicológico ali individual ou ainda não multiprofissional. E agora a gente vai falar sobre o laudo, né? Então vamos diretamente a esse assunto aí, ver o que que ele tem que ter, para que ele serve e o que que também a gente tem que tomar cuidado na hora de construir esse material. Então vamos lá, falando aí sobre o laudo psicológico, é um documento que vai ser resultado de um processo de avaliação psicológica. Ou seja, toda vez que você fizer uma avaliação psicológica, né, a gente vai ter essa questão do laudo psicológico. Ele vai se limitar a responder ou informar uma demanda. Provavelmente, né, esse paciente ele já vai vir com uma demanda, com hipótese de diagnóstico, né? Então, por exemplo, investigação para TDAH, né? Solicitação aí da demanda para cirurgia bariátrica, ou então para porte de arma, ele já vai vir com uma demanda específica. Então você vai se limitar a utilizar testes, a utilizar suas ferramentas, as suas técnicas para responder àquela demanda. Ou seja, é muito importante, né, a gente se atentar para essa primeira demanda para a gente saber quais são as ferramentas que eu vou utilizar. Por exemplo, tá vindo um paciente para fazer porte de arma, ou seja, você vai visualizar o quê? Uma identificação de personalidade. Você não vai ficar fazendo ali ou testes que não sejam voltados para essa demanda, né? Testes ali que são utilizados, por exemplo, para um TDAH que é diferente, que você está, né, focado ali na atenção, na concentração, na hiperatividade. Então a gente tem que tomar cuidado com as técnicas, embora que elas sejam técnicas validadas, né? É um documento que depois pode ser questionado porque, né, se não é aquela finalidade de investigar aquilo que você está tentando responder, né? Então tem que tomar cuidado aí um pouquinho com essas informações, né? Então vamos lá. A estrutura, pessoal, né? A diferença aí que vai ter, né? Tem uma observaçãozinha com relação aos outros documentos, né? Que a gente já viu até agora, que tem uma diferença. Ou seja, a identificação, a mesma coisa, né? A gente vai colocar o título, né? Que é laudo psicológico. A gente vai colocar o nome da pessoa atendida, né? Quem está demandando, né? Quem está pedindo aquele documento, né? O solicitante. Qual que é a finalidade, né? Tudo isso na identificação, finalidade, né? Investigação para TDAH, né? Laudo para bariátrica. Então, a gente vai colocar tudo isso daí. Depois a gente vai descrever a demanda, né? Que é a mesma informação que tem lá nos relatórios, né? Você vai colocar paciente e tal, né? Com tantos anos e o procedimento, né? Foi realizado 10 sessões, né? Ou então 5 sessões até o momento e tal. Tudo isso no procedimento, né? Quais foram as técnicas, quais foram os procedimentos que você utilizou. Utilizamos, né, a entrevista de anamnese, utilizamos aí os testes tal, talográfico, né, tudo isso nessa questão do procedimento. Análise, né, aquele construto, lembrando, né, que você está respondendo uma coisa específica. Então, se aquele paciente te falou, né, sobre assuntos, por exemplo, falou de abuso, por exemplo, né, esse construto serve para responder a demanda, né? Então você não vai ficar colocando, né, coisas do sigilo que ele relatou ali para você. Então tem que tomar muito cuidado nessa conclusão, né? Que você vai colocar ali esse documento, essa conclusão, essa visão final, né? Se a pessoa está apta ou não está apta, o que que você, né, colocou. Aí sim, né, no laudo, né, a gente pode, né, colocar CIDs, DSMs aí, né, de sugestões de diagnóstico, porque a gente fez aí um construto, né? Então você pode colocar isso nessa conclusão, né, diferente do relatório. E a inovação da estrutura é a bibliografia, né? Então todo laudo psicológico tem que ter bibliografia.
né? Então não tem como você, né, fazer todo o processo e não citar ninguém, de onde é que você tirou isso, de onde é que você está validando aquilo. Então temos que tomar cuidado com essa questão da bibliografia, né? Então tem que colocar. Vamos agora para algumas observações aí sobre esse documento, né? Então aí, igual a gente já começou a falar, né? Pode conter o CID ou DSM na conclusão, né? As referências são obrigatórias, né? As bibliográficas, então não é tipo, eu vou pensar em colocar. Não, é obrigatório, tá? Então não é tipo, não é recomenda, não é recomendação não, né? A recomendação é que elas sejam feitas na notas de rodapé, né? Ou seja, então a gente também tem que tomar cuidado aí com essa questão, porque se for você que estiver estudando para concurso, né? Se estiver falando assim, é obrigatório que as referências bibliográficas têm que ser utilizadas em notas de rodapé. Ela não é obrigatória, ela é recomendada, né? Mas por que que ela é recomendada que seja em notas de rodapé? Justamente para que a gente não faça numa folha separada, né, as referências bibliográficas e que ela fique solta depois daquele documento, né? E que às vezes pode se desprender daquele documento, né? E ninguém sabe, né? Onde é que foi que você validou aquilo, onde é que você não tirou. Se você coloca numa nota de rodapé, ela aparece em todas as folhas e prontinho, né? Fica mais estruturado, fica mais, né, elegante aquele documento, mas olha que você olha assim de uma forma mais estética, né, falando, né, que é um documento bem organizado, bem construído, né, e dá esse caráter mais técnico, né, desse documento que você tá fazendo. Então, essas observações acho que são fundamentais, né, tanto para a gente não errar, o que eu não posso fazer, ou ainda, né, o que para estiver estudando para concurso para saber separar também, né? Não é obrigatório, mas é recomendado. Agora, referências bibliográficas é obrigatório, não é que não seja recomendado, tem que colocar, tá certo? E aí, por final, né, a gente só tomar cuidado mesmo. Quando eu for fazer esse laudo, né, eu tenho que rubricar também ali todas, né, as folhas e assinalar a última. Posso gerar um atestado psicológico também após a avaliação, né, essa avaliação psicológica ali e gerar esse laudo junto com um atestado, por exemplo. Pode gerar os dois documentos, né, não tem problema nenhum. Então, a gente precisa só se atentar para isso daí, né? Você vai utilizar você vai responder uma demanda específica, né? Então, é aquilo que a gente falou, toma cuidado, né? Dependendo do tipo de ferramenta que você vai usar. Ah, mas ela está em validade com, né, lá no SATEP, tá, o teste, está tudo bonitinho. Mas, às vezes, não é para responder aquela demanda que você está querendo usar. Então, não faz, né, muito sentido de você usar várias técnicas, várias formas, né? Somente porque ela está validada. Não. A gente está respondendo uma demanda específica. Então, se foca naquilo para que você não fique aí produzindo um documento que não vai fazer sentido, tá certo? Que possa ser questionado depois por um outro profissional, ou que ele possa ser questionado até em área jurídica, né? E você possa ter aí uma dorzinha de cabeça com relação a um documento que, né, não estava respondendo uma finalidade específica. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixe seu like, compartilha. Então, deixe aí críticas, sugestões também, né? São sempre bem-vindas para a gente poder melhorar a qualidade né, dos materiais que a gente está disponibilizando. E a gente vai finalizar aí, né, agora com o último, no próximo vídeo, né, sobre o parecer, que é o último documento. E eu espero vocês aí no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal. Tchau, tchau.